Gibifire! Hellboy, o garoto do inferno. Gente, chegou num pináculo, num pinpoint, num ponto de inflexão, numa doideira que é o conto do Vigarista. Como mencionado antes, a gente continua pelo Reading Order da Mitos Editora. Obrigado, Mitos Editora, por patrocinar este programa, que, tendo em vista que a gente está acompanhando o primeiro ônibus de volume número 1 das histórias curtas do Hellboy, depois do conto passado de A Casa dos Mortos-Vivos, vamos falar agora de O Vigarista. Lembrando que esses ônibus da Mitos, publicados a partir de 2019, eles são um compilado da ordem cronológica. Eles não representam a ordem de publicação. Tanto que a gente já, se fosse visto pelos anos de publicação, a gente ia pipocar em 94, depois 99, depois 2006. No conto dos nossos brasileiros foi 2014. E agora a gente retorna para o conto de 2009, que é o Vigarista. Então, para vocês verem que esse ônibus a gente está indo certinho. E o ano de cronológico do Hellboy aí seria 1958. Hellboy é ainda tipo um novato. Tipo, ele começou a trabalhar já tem uns 6 ou 7, 8 anos, sabe? E agora vai levar ele para os Montes Apalaches da Virgínia, nos Estados Unidos. Depois eu comento um pouco da repercussão desse conto, mas vamos lá. Então, para quem já se tocou que esses Montes Apalaches representam os rincões dos Estados Unidos. O que a gente, assim, estereotipamente falando, conhecemos como os rednecks, que são esse povo caipira, né, do norte-americano, né? Eles chamam eles desses pescoços vermelhos. Então, quando ele chega lá, ele está investigando essa moça que foi atingida por alguma coisa e caiu meio catatônica. Nisso, ele nem tem tempo de se autoavaliar ali. Já chega um outro cara chegando de viagem e fala: puta merda, isso aí é bruxaria da santeria, né? Santeria, vamos lá, é vamos falar, ritos. Pode se chamar de ritos, assim, de bruxaria que se intensificou ali nos Estados Unidos, muito provavelmente trazido pelos escravos africanos, onde ele se misturou com o povo ali, outros índios, né, e outros negros, e aí foi formando assim um diverso de ritos, quase uma religião, que seria a santeria. A santeria é muito ligada assim à feitiçaria, pode dar um hex, então às vezes é muito ligado a coisas ruins. E aqui o Mike Mignola vai trabalhar com isso, né? Então essa moça está sendo aflita por uma santeria, uma coisa feita pela santeria. Então eles vão direto para uma moça, que eles têm a noção que ela é uma bruxa ali, né? E chega lá, a casa tá meio vazia, eles encontram até uma Bíblia Sagrada assim, cortada com sangue, como se, tipo, e o nome da moça, que é Cora Fisher. Então dá a impressão de uma coisa demoníaca mesmo. Eles encontram uns insetos em garrafas, e quando eles entram no quarto da moça, é uma das cenas mais escabrosas que eu já vi feito num gibi. Gente, eles entram no quarto, em cima da cama tem uma pele de uma moça, nua, mas é só a pele, como se fosse uma roupa de pessoa, largada, toda murcha. O Hellboy até pega uma manga do pé assim, ela tá totalmente vazia. E o cara explica, né? Acho que ela foi caçar aí na floresta e depois ela volta, né? Então a gente tem que esperar ela voltar.
Nisso de esperar ela voltar, o Hellboy falou assim, porra, mas como é que você sabe tanto dessas bruxarias, essas bruxerias, essa santeria, né? O cara falou, quando eu era criança, eu tava na mata, né? Eu encontrei uma outra menina muito bela, ela ficou me ensinando umas coisas muito bruxosas e inclusive me ensinou a invocar o demônio, que seria matar um gato, cozir o gato numa panela fervente, aí quando a pele e os músculos soltassem dos ossos, eu ia lá e lavava tudo e guardava o osso, né? E não deu outro. Quando ele tava com o osso do gato, apareceu essa outra figura muito escabrosa, de um cara cabeçudo, com os dentes muito largos, uns olhos super endemoniados, que eles chamam, né, do vigarista, né? No inglês é The Crooked Man. É contado que esse cara era um pau no cu ali na era dos escravos. Ele fazia mercado com os escravos até que ele foi enforcado, né? E ficou ali na região trocando dinheiro por almas, né? Esse seria o The Crooked Man, o vigarista no caso, né? Tão apavorado que o garoto ficou, ele pegou e foi embora desse lugar, levou o osso com ele, foi para guerras, lutou em várias guerras. Ele fala guerra no Pacífico, então muito provavelmente ele lutou na Segunda Guerra Mundial no campo do Pacífico contra os japoneses, e ele diz que muita gente morreu, menos ele. Então o osso meio que ainda é uma magia negra protetiva para ele. E nisso, chegando ali, entra um guaxinim dentro da casa, e olha, outra cena escabrosa, gente. O guaxinim vai entrando dentro da roupa da moça, da roupa de humano, entra pela boca e vai entrando assim, e aquela roupa de mulher vai se inflando e vai enchendo de carne e osso de volta, sendo revelado a Cora Fisher toda nua ali na cama, né? O Tom, que é o nome do cara, ele fala assim, porra, Cora, você se envolveu mesmo com bruxaria. E ela conta, eu perdi o marido, perdi meus filhos, então eu tive que fazer alguma coisa para sobreviver e tal. Ela conheceu mulheres da montanha, né? Nisso chega uma mulher loira montada num cavalo toda decrépito, e ela fala, oi, Tommy. Nossa, vou contracenar aqui, porque esse verbete é super necessário para você entender o que rola com essa mulher loira e o Tommy, que ela chega, olá, Tommy. E ela fica falando essa porra de olá, Tommy, toda hora nesse conto. Aí o Tommy fala, puta, é Elfie Colby, que é aquela mulher que me ensinou bruxaria, né? Lá quando eu era criança. Daí ela fala, o Crooked Man tá te esperando, né? Você voltou aqui e agora ele quer tua alma, bicho. Você já tá fudido. E daí o cara fala, me deixa em paz. Daí ela fala, então beleza. Ela sai voando. Tem uma splash page muito foda, que ela parece que dá um salto que faz ela flutuar, sabe? É uma página muito doida que o Richard Corbin desenha, que ela deixando esse jumento todo decrépito e meio que sai planando pelas florestas junto com o vento. Nisso, o Colby fala que ele se toca, ele vai lá e vê que o cavalo era enfeitiçado. O cavalo estava enfeitiçado, ele era o pai do Tommy, né? Então ele vai embora, a bruxa e o vigarista se contentaram em escravizar o pai do Tommy como se fosse um cavalo, um jumento, né? E assim que ele tira, né, o feitiço do pai dele, o pai dele morre. Então eles fazem assim, vamos ter que ir lá na igreja, que fica lá no sopepo do morro, e a gente vai ter que enterrar meu pai lá, né, pra ele ter paz. Nisso eles falam, vamos levar a Cora Fisher também, né, que ela é uma bruxa, talvez lá dentro da igreja a gente consiga tirar essa feitiçaria que ela se envolveu. Então eles começam a andar para cima do pé do morro, vai virando um cenário meio que muito de terror, porque acaba o dia, eles falam assim, nossa, mas é meio-dia e já tá noite. Então, né, sinal que o mal está ali. É muito doido também que a Cora Fisher, uma hora ela para e ela fala assim, eu não posso passar daqui, porque as bruxas Melungions, talvez, não sei como é que se pronuncia, mas as bruxas Melungions não me deixam passar.
Cara, essa parte de lore é muito foda, porque essas montanhas do Apalache é conhecido por várias minas que tiveram muitas explorações nos anos 20 no começo do século. E daí ela fala assim, ó, tiveram muitas minas aqui e para fazer essas minas eles mataram muitos índios e trouxeram muitos escravos. E lá no fundo da terra, os ossos e os corpos dos negros e os índios se fundiram, né? As bruxas viravam uma coisa só, que são as bruxas Melungions. E, cara, o Richard Corbin desenha umas coisas muito escabrosas mesmo, que traz o traço do negro africano junto com as indígenas e forma essas bruxas, assim, com caráter pitoresco. Eu diria até, assim, Cronenbergiano. Elas ficam muito disformes mesmo. E então, eu nunca ouvi falar desse lore das bruxas Melungions. Mas aqui o Richard Corbin e o Mike Mignola põem elas rastejando dentro das minas embaixo da montanha. Cara, é um conceito muito doido. É tipo, elas viraram vermes bruxas da terra. E a Cora Fisher não consegue passar disso porque essas bruxas do passado, essas bruxas mutantes do passado, têm poder a partir dali. E eles até insistem para ela continuar, mas assim que ela tenta continuar, as bruxas Melungions chamam ela e ela explode em insetos. Tudo o corpo dela infla e explode inseto, em entranhas, em rãs. É uma coisa pitoresca demais. Saindo dali, eles saem correndo, né? E o Hellboy até tem algumas visões assim, né? Porque é falado pra ele que na igreja não entra demônio, mas ele lembra muito bem que ele mesmo, que é um demônio, nasceu dentro de uma igreja, né? Então ele tem umas visões assim que começa a atormentar ele nesse sentido. Então eles começam a fugir e até chegar à igreja. Lá é uma igreja tudo fodida, assim, toda decrépita, e lá tem o padre. Que eu esqueci o nome do padre, mas é um padre velho, negro e cego. E quando eles chegam lá, ele fala assim, que bom que vocês chegaram, ela me avisou que vocês estavam chegando. E daí mostra a imagem da Cora Fisher, mas em espírito, sentada dentro da igreja. Sendo um bom sinal, né? Porque então, se ela não viveu em carne, pelo menos o espírito dela está em território sagrado, né? Então, nisso, começa a aparecer bruxas, assim, desenhadas como se fossem essas bruxas redneck, com feições meio masculinas, meio animalescas até, com os dentes um pouco aflorados ou cachimbo, e no meio tem a Cora Fisher, né, que é desenhada muito bela, com as roupas meio que sempre caindo, trazendo aquele erotismo, aquela sensualidade que o Richard Corbin coloca em muitas das suas mulheres que ele desenha. E de novo, né? Ela lá, Tommy! Vim te pegar, Tommy! Então, meu Deus, que pavorante, velho. Mas dito isso, né? Eles falam assim, puta, eles estão fazendo o cerco. A gente não pode escapar. E daí chega o vigarista. E ele fala, Tommy, eu vim pegar tua alma. Nisso o padre fala assim, não, vamos resistir aqui. Eles não podem entrar na igreja. E ele fala, sai daqui, demônio, né? E nisso eles começam a jogar meio que uns feitiços de ilusão, né? Uns genjutsu pra cima da igreja. Por exemplo, cai um baú de tesouro lá dentro. E o cara fala assim, padre, pega esse tesouro, dá uma revitalizada nessa tua igreja aí que tá caindo aos pedaços. Daí o padre, não, tira isso de mim. Daí entra tipo um caixão com uma bela donzela. E daí o padre começa a rejuvenescer, né? Então eles falam assim, você pode ser jovem e pode ter o amor da sua vida novamente.
E ele consegue enxergar, e ele fala: Deus, me tira dessa tentação. E ele chega a pedir: me deixa cego de novo, pois eu não posso ver essas coisas que o demônio me mostra. Que é, assim, muito legal esse padre, assim, com uma devoção gigantesca, né? E o último ataque, assim, que foi mais pesado, as bruxas conseguiam ler os nomes das lápides dentro da igreja. E elas falam assim: você foi pau no cu durante a vida, então agora você vai servir a gente. Então nisso brotava mortos-vivos da terra e iam atacar a igreja. Aí sim que o Hellboy começava a agir, né? Dando soco. O Tommy pegou uma pá e começou a bater nos mortos-vivos, né? Nisso o padre, ele chega até ficar cego e velho de novo, e ele fala: obrigado, meu bom Deus. E nisso ele recobre a fé dele, e meio que ele fica puto. Tanto que ele pega o ossinho do Tommy, né? Que o Tommy tinha feito toda aquela macumba lá com o gato. Ele fala: deixa eu até ler aqui. Estou ungindo e iluminado Tom. Posso acabar com isso. Eu vou rachar ao meio esta coisa infernal e vou apertar ela. E daí ele pega com as mãos, junto com o Tommy, o ossinho, e plantar dentro dela o Espírito Santo. E daí o Tommy: estou sentindo. Aí, agora me dê essa pá depressa. E ele pega a pá, e como se o osso virasse um giz, ele desenha uma cruz na pá. E ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Brilha assim, como se fosse dando um aspecto de clérigo, uma arma de um paladino. E ela fala: agora toma aqui, Hellboy, dá um jeito. E tem uma cena tão foda que o Hellboy meio que sai voando da igreja, assim, da névoa, dando um ataque de sopetão, assim, na cara do vigarista, e tudo explode em luz. E as bruxas começam a gritar como se fosse nelas também, e elas tudo viram pó, e as que sobreviveram saem correndo. E agora... E só sobra o Hellboy lá fora falando: cara, isso foi muito bizarro. Na próxima cena a gente vê que eles conseguiram, né, enterrar o pai do Tommy. Vão fazer uma cova pra Cora também, que tá ali em forma de espírito. E eles falam: agora a gente tem que acabar com tudo de uma vez. Vamos subir até o pico do morro, né? Onde lá eles encontram esse casarão gigantesco, né? Que foi dito, né? Até que era o casarão onde o vigarista, vamos, entre aspas, tratava dos escravos. E quando eles entram lá, o vigarista não passa tipo de uma gosma, meio que caranguejo, meio que osso entrelaçado numa mandíbula, com um olhinho saindo por cima, uma coisa muito escrota. E abraçando potes de ouro. Assim, acho que se for definir tudo que a gente define como coisa do demônio, tá nessa imagem do vigarista verdadeiro. Aí o Tommy fala a coisa derradeira, ó. Ele pega o osso e fala assim, ó: eu não preciso mais de você. E joga nele. E quando ele joga nele, aí aquele monstrinho do vigarista também some em pó. Junto com o ouro, né? O ouro também vira pó, cinzas. E descendo de volta à montanha, eles encontram a Elfie Colby, que é aquela mulher, né, desenhada sensualmente lá, que era a namoradinha do Toby quando era criança, bruxinha, e falava Tommy! E ela tá toda velha e decrépita, fodida, sem poder. Aí eles falam assim, ela fala: piedade! Daí o Tommy fala: eu acho que eu tenho uma ideia, nem sei porque eu tava carregando isso, mas agora eu sei. Ele tira os estribos, né, aquele suporte que vai na boca do cavalo, ele pega e põe assim na cara da Elfie Colby, transformando ela num jumento, né, num cavalo todo decrépito, que nem era o pai do Tommy no começo da história. E eles arranjam um ponto de tinta para pintar esse cavalo aí. Eles
pinta lá ela de cuidado, eu sou uma bruxa, né? Ou seja, além de ser um cavalo fudido, decrépito, ninguém vai mexer com essa porra, né? Porque vai saber que é uma bruxa. Gente, eu acho que eu já comentei então, né, que é um desenho do Richard Corbin, que marcou a linha do Hellboy para sempre como um dos melhores contribuidores da série. Esse conto ganhou o Eisner, né? Acho que alguns outros prêmios, mas assim, foi uma série muito premiada, porque o que mais americano gosta é coisa de americano. E o Mike Mignola e o Richard Corbin aqui faz quase que um lore inteiro dos rincões dos Estados Unidos, né? Que é essa parada de santeria, essas bruxas manguelons, né? Que vivem nas minas das antiguidades da americanos, né? Que se fundiram com os escravos negros e escravos indígenas, trazendo toda uma coisa unida, né? Um monomito da santeria americana, sabe? É uma coisa muito louca. O Mike Mignola adora fazer isso com todos os contos que existem no mundo, mas é claro que esse conto em específico ia ganhar muita coisa, muitos prêmios, muita crítica boa, porque ele está falando exatamente da história americana, dos rincões americanos. Muita gente se vê nesse conto, né? Então, para eles foi muito mais especial que é pra gente. Já para mim, que é um cara outsider, né, aqui no Brasil, já vira uma coisa simplesmente pelo bizarro que foi apresentado nesse conto. Os desenhos são inacreditáveis. Para mim, com certeza, é o melhor conto que o Mike Mignola fez pro universo de Hellboy. E o desenho não fica muito atrás, porque aquela cena do Hellboy pulando da igreja, assim, saindo da fumaça para dar uma pasada no demônio, que foi santificada pelo padre cego, com um osso de gato imolado, sabe? É tanta coisa motherfucker nesse conto que é inacreditável. E, gente, aqui esse podcast, eu tento passar assim, alguma coisa rápida, né, da história e um pouco da minha opinião em menos de 30 minutos. Para os outros contos curtos até deu certo, mas para esse, gente, procurem O Vigarista. Ele está no volume 1 dos histórias curtas do Hellboy e, se não me engano, na edição histórica volume 8. Chequem aí, vê se está no volume 8 ou 7, 8 ou 9, não sei agora, mas está lá também nas edições históricas e vale muito a pena, cara, muito a pena. Se você não curte muito o lore inteiro do Hellboy, essa história específica é excelente por si só, ela é fechadinha. Então, acho que dito isso, né, o conto do Vigarista é inacreditavelmente bom para qualquer leitor de gibi que tem por aí. E fica mais especial para nós que somos fanzotes aí de Hellboy Nets, que é assim, e vai agregar mais para frente, tá? No lore do Hellboy, isso vai se intensificar um pouco, porque vai ter lá Hellboy, o retorno da Elphicove, né? Vai ter toda outra série lá A Casa Cheia de Corvos, né? Que também tem ponto de origem neste conto aqui do Vigarista. Então, além de ser centrado nisso mesmo, pro mundo de Hellboy ele tem outras ramificações aí que também é legal para quem curte o lore do Hellboy. Mas do Vigarista é isso. Acho que eu nunca falei tanto sobre um conto curto, né? Acho que só sou o primeiro programa de duração. Mas é isso. Então, no próximo conto, a gente vai falar sobre Penanggalan. E a gente volta com os desenhos do próprio Mike Mignola. A gente se vê lá. Até mais. Falou. Curta aí. Publique aí. Compartilha aí. E a gente se vê. Falou!